Fala, torcida tricolor, Alex Prado chegando aí com mais um vídeo aqui no canal. Desde já eu já te convido a você se inscrever no meu canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho, hein? E eu tô aqui gravando o meu vídeo com o Thor aqui, ó, de espectador. Tá só olhando pra mim, não tá com a cara muito boa não, porque o Thor ontem ficou latindo pra caramba na hora que o São Paulo foi eliminado pelo Flamengo. Foi um barato, eu deveria ter gravado o react pra vocês verem como que o Thor ficou puto com a desclassificação do São Paulo. E eu vou falar pra você, hein? Eu não fiquei puto, eu não fiquei chateado porque eu não tinha expectativa pra esse jogo. Eu não tinha nenhuma expectativa. Como eu tô falando aqui nos meus últimos vídeos, futebol é muito fácil de se entender. Futebol é simples demais de você ver o óbvio, aquilo que pode acontecer, as proporções, analisar elenco por elenco, jogador por jogador. E quando eu me dei por conta, eu falei, opa, era pro São Paulo ter feito a lição de casa dentro do Morumbi. O São Paulo foi bem dentro do Morumbi, criou oportunidades, mas não teve ali poder de finalização para sacramentar a vitória dentro do Morumbi. E o Flamengo, letal, meteu 3 caixas, levou a vantagem para o Maracanã de 2 gols, se tornando impossível a classificação do São Paulo. Tem muito torcedor, muita gente na mídia que ainda acreditava, e é legal, eu não vou ficar aqui apontando o dedo em quem acredita e quem não acredita. Futebol é simples de ser entendido, e ontem deu a lógica mais uma vez, Flamengo 1 a 0. O Flamengo, na única oportunidade clara que teve no jogo, fez. O São Paulo teve algumas claras e não fez. Filme repetido do Morumbi. São Paulo fora da Copa do Brasil. Agora o São Paulo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, aonde a água tá batendo na bunda, e também na final da Sul-Americana, dia 1º de outubro. E o que eu queria aqui trazer para vocês, uma ideia, alguns pensamentos, algumas conclusões que eu tirei, é que a torcida do São Paulo aí anda meio dividida. Porra, meio dividida? Como assim, Alex? A torcida do São Paulo tá apoiando, todo mundo tá indo no estádio. Ontem lá no Maracanã a torcida ficou gritando até a hora que o jogo acabou, e também depois que o jogo acabou. Tem amigos meus que estavam lá no Maracanã e eles disseram que depois que o jogo acabou, a torcida ainda ficou gritando quase 1 hora lá, incentivando, empurrando o time, mostrando que a torcida tá junto. Isso é bacana demais. Mas o que eu tenho percebido dentro da torcida do São Paulo, pelo que eu vejo nas redes sociais, pelo que eu escuto na arquibancada quando eu estou no estádio, é que tem muito torcedor, mas muito torcedor são paulino, que não está sabendo separar o amor pelo São Paulo pelo fanatismo ao nosso técnico Rogério Ceni. E por que eu queria trocar essa ideia com você hoje em relação ao nosso técnico Rogério Ceni, que está sendo muito falado aí nos últimos tempos aí nas redes sociais, nos últimos jogos. O Rogério muito assunto, muita polêmica que está envolvendo aí o nome do Rogério. E por que eu queria trazer essa ideia para vocês hoje? Porque eu tenho percebido isso. Ou a gente torce para o São Paulo, ou a gente torce para o Rogério. Ou nós somos São Paulo Futebol Clube, ou nós somos Rogério Futebol Clube. E eu vou trazer alguns pontos aqui cruciais para que você entenda o porquê que eu cheguei nessa conclusão, que o trabalho não está sendo feito de uma forma pela qual muitos acham que está sendo. Vamos lá. Muitos falam, se não fosse o Rogério, o São Paulo não tinha chegado nas finais que chegou nesse ano de 2022. Vamos lembrar a nossa final do Campeonato Paulista. Torcedor do São Paulo ficaria puto ao ver o time se apresentar da forma que se apresentou naquela partida contra o Palmeiras, onde a gente tomou uma sapecada de 4 a 0. O São Paulo foi com uma vantagem de 2 gols e conseguiu perder o campeonato mais fácil da história do Campeonato Paulista. Quem era nosso treinador? Rogério.
Como que o time se comportou naquela tarde? Covardemente. Torcedor do Rogério vai olhar para aquela tarde e vai dizer: ah, o São Paulo chegou numa final. Faz muito tempo que o São Paulo não chegava numa final. Já tinha ganho do Palmeiras no ano passado, mas era o Crespo. Agora chega com o Rogério. Torcedor do Rogério analisa dessa forma, que foi legal ter chegado na final. É interessante ter chegado em mais uma final. Isso mostra que o São Paulo está no caminho certo. Torcedor do São Paulo ficou puto da vida, como eu fiquei e tantos outros ficaram ao ver o São Paulo perder aquele campeonato. Torcedor do Rogério olha para nossa linha do tempo dentro da Sul-Americana e a gente vê os times que nós enfrentamos, times muito abaixo do nível até do próprio São Paulo, e o São Paulo se complicando dentro dessa competição também. O São Paulo se arrastando dentro da competição, o São Paulo ganhando nos pênaltis, mas aí, torcedor do Rogério vai dizer: puxa, estamos caminhando para mais um título sul-americano. Que legal, não importa a forma que a gente chegue, mas o Rogério está colocando o São Paulo em mais uma final. Torcedor do São Paulo não aceita ver o São Paulo se apresentar da forma que está se apresentando. Na mão do Rogério, o São Paulo não tem um esquema tático definido, o São Paulo não tem titulares definidos, cada hora é um. Na mão do Rogério, o Rogério coloca jogadores que ele insiste e acabou queimando com a torcida do São Paulo, no caso do seu Igor Gomes. Esse é o torcedor do São Paulo, que não aceita ver o time avançar aos trancos e barrancos da forma pela que foi. Agora, torcedor do Rogério fica feliz de ver o Rogério colocando o São Paulo em mais uma final do campeonato sul, da Copa Sul-Americana, melhor dizendo. Torcedor do Rogério fica feliz em ver o Rogério abrir mão do Campeonato Brasileiro, sendo que o Campeonato Brasileiro era o fator principal do Rogério no início da temporada. Torcedor do Rogério fica feliz, porque eles vão dizer: ah, o Rogério está certo, porque precisamos focar as Copas, estamos bem nas Copas, bem entre aspas. Olha a forma que o São Paulo se apresenta e está se apresentando dentro delas. Torcedor do São Paulo fica puto em ver como o time hoje está dentro do Campeonato Brasileiro. Em 26 jogos, 6 vitórias, o time que mais empata. O São Paulo beirando a zona do rebaixamento, mais um ano brigando para não ser rebaixado. O verdadeiro torcedor são paulino, e eu não digo que você que também tem essa idolatria pelo Rogério não seja um verdadeiro torcedor do São Paulo, mas existem visões diferentes. O verdadeiro torcedor são paulino fica puto em ver o São Paulo dentro do Campeonato Brasileiro da forma que está. O torcedor do Rogério entende, porque fala: o nosso técnico optou da forma correta. Ele olhou as Copas para depois olhar o Campeonato Brasileiro. O torcedor são paulino que torce para o São Paulo enxergou essas duas partidas contra o Flamengo na Copa do Brasil da seguinte forma: o Flamengo, uma equipe infinitamente melhor que o São Paulo. O São Paulo dentro do Morumbi, sim, ele encurralou o Flamengo. Mas será que o Flamengo não deixou ser encurralado? Será que o Flamengo ele não viu os pontos fracos do São Paulo e matou o São Paulo na hora certa? O verdadeiro torcedor e o torcedor que torce para o São Paulo consegue enxergar dessa forma. Não fica falando aos quatro cantos que o São Paulo amassou o Flamengo, que o São Paulo é muito melhor que o Flamengo, que o São Paulo merecia ganhar do Flamengo nas duas partidas. Agora o torcedor do Rogério fala isso. O São Paulo foi o único time do Brasil que conseguiu se sobressair sobre a melhor equipe brasileira do momento. Sempre vai levar os louros pro lado do Rogério. O verdadeiro torcedor são paulino, torcedor que torce verdadeiramente pelo São Paulo, conseguiu ver ontem lá no Maracanã que o Flamengo fez um treino de luxo contra o São Paulo, com portões abertos no Maracanã. Enquanto o São Paulo se matava para
para tentar tirar a vantagem do Flamengo, o Flamengo só administrou. E o Flamengo, sabendo do ponto fraco do São Paulo, o Flamengo foi lá na primeira oportunidade, o Flamengo foi lá e decidiu o jogo. Agora o torcedor do Rogério Ceni vai dizer que ontem o São Paulo foi competitivo, que o São Paulo teve chance de trazer a classificação para o Morumbi. Gente, vamos acordar. O São Paulo não está no caminho certo. Estamos dentro de um ciclo vicioso. Estamos há 12 anos praticando esse mesmo pensamento. Vamos apoiar para depois cobrar. Eu sei que o momento não é de cobrança. Eu não estou aqui cobrando nada. O São Paulo está prestes a decidir uma final de Copa Sul-Americana. Eu entendo tudo isso. Mas se nós continuarmos com esse pensamento em torcer para o Rogério e torcer também pelo São Paulo, a torcida não vai chegar a nenhum lugar em termos de decisão. Nós vamos cobrar ou nós vamos apoiar? Então, galera, eu tenho percebido muito isso. Ninguém é maior que o São Paulo. O Rogério, dentro de campo, foi um dos meus maiores ídolos dentro da história do São Paulo. Não o maior jogador, que jogador teve muitos melhores e maiores que ele. Mas ídolo, trajetória, títulos conquistados, ele foi um dos maiores. Como técnico, deixa muito a desejar. Pela sua teimosia, por ser um cara turrão, por ser um cara que acredita na sua forma de pensar o futebol. E às vezes ele erra, e erra muito. Já foi campeão, sim, Flamengo, Fortaleza, por onde ele passou. Mas aqui no São Paulo, não adianta ficar ganhando a torcida, dizendo que ama o clube, que adora o clube, que trabalha de graça, que não quer nem multa rescisória. Não é dessa forma que o Rogério tem que ganhar o torcedor. O Rogério tem que ganhar o torcedor montando times competitivos, ganhando títulos. É dessa forma que o Rogério ganha a torcida definitivamente. Jurar, eu juro aqui também, eu amo o Rogério da mesma forma ou até mais que ele, porque o nosso amor pelo São Paulo é incondicional. Eu duvido que existe hoje dentro do São Paulo alguém que trabalhe de graça, alguém que vai lá e fala, olha, não preciso receber, eu tô aqui trabalhando de graça. Não tem, isso não existe. Não caia nesse conto da carochinha, torcida tricolor. Então, nós precisamos focar os nossos olhos para o São Paulo Futebol Clube. Ninguém é maior que o São Paulo. Que esse seu fanatismo, que essa sua idolatria pelo Rogério não faça com que você tape os seus olhos para os verdadeiros problemas que hoje estão dentro do São Paulo Futebol Clube. Era esse o recado que eu queria trazer para você hoje, depois de uma desclassificação na Copa do Brasil, e mesmo a gente sendo desclassificado, e mesmo a gente saindo de um campeonato que a gente ainda não conquistou, que é um dos nossos sonhos de consumo, eu vejo milhões, milhares de torcedores batendo palma ainda pro trabalho do Rogério. Simplesmente porque está numa final de Sul-Americana. Porque se o Rogério não tivesse na final da Sul-Americana, eu queria saber qual seria o seu pensamento. Será que você estaria aí todo motivado em apoiar ainda o trabalho do Rogério? Ou você estaria aqui descendo a madeira nele por ele ter saído da Sul-Americana, por ele ter saído da Copa do Brasil, por ter perdido o Campeonato Paulista da forma que perdeu e por estar fazendo uma campanha vexatória dentro do Campeonato Brasileiro? Então pense nisso, torcida tricolor. Ninguém é maior que o São Paulo. Nem o Rogério, nem ninguém. Nem Tele Santana foi maior que o São Paulo. Apesar de ter ganho tudo o que ganhou. Pra gente ficar aqui batendo palma pra louco dançar. Foque, olhe somente a instituição, a camisa, o São Paulo Futebol Clube. Comece a analisar o trabalho do Rogério. Não estou aqui crucificando o Rogério, mas estou querendo abrir o olho da torcida São Paulina e dizer, ou você é São Paulo Futebol Clube, ou você é Rogério Futebol Clube. O recado foi dado, tamo junto. Amanhã a gente volta aí com mais um Pitacos do Prado aqui no canal Olé Tricolor. E não se esqueça, se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, hein? Preciso demais da sua ajuda. Estamos chegando a 5.000 inscritos no canal. Valeu? Tamo junto, um forte abraço.
Até amanhã, valeu!